Fala fiel, uma excelente sexta-feira, estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí desse mercado da bola do Timão e também a repercussão dessa derrota do Corinthians para a equipe do RB Bragantino pela segunda rodada aí do Campeonato Paulista. Timão agora vai focar todas as suas forças no clássico deste final de semana contra a equipe do São Paulo. Enfim, estou trazendo aí um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Do Corinthians, né, minha amiga? Bem-vindo ao Taon. Corinthians que perdeu ontem com uma escalação toda alternativa. Dorival já avisou que vai ser sofrido esse começo, até porque ele não tem peças importantes à disposição dele, né? Exatamente, minha amiga. Tudo bem, Jojo? Todo mundo que nos acompanha aqui no Taon. É isso mesmo, o Dorival deixou claro em coletiva que o Corinthians vai passar por dificuldades nesse Campeonato Paulista e que é para o torcedor começar a se acostumar com essas escalações alternativas que ele fez, inclusive, na partida de ontem, quando foi derrotado pelo Bragantino por 3-0, colocando até o Kaká, por exemplo, que é um zagueiro de ofício, improvisado na lateral. E aí, algumas questões em relação a isso, né? É um Corinthians que o Dorival disse que precisa de novas peças. E por isso, Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Corinthians, está atrás. Atualmente, tem oficial, né? Gabriel Paulista, que inclusive o zagueiro estreou na partida de ontem contra o Bragantino, no interior da capital, no interior do estado paulista. E, além disso, pode anunciar nos próximos dias o lateral direito Pedro Milans e também o meio-campista Matheus Pereira. Mas é um Dorival que vai lidar com muitas situações. É um Corinthians que teve o último jogo no dia 21 de dezembro, se reapresentou no dia 3 de janeiro, com 6 desfalques no departamento médico. Dorival falou que na última semana trabalhou com 14 atletas, então vem passando por muitas dificuldades. E aí não conta com uma peça que é muito importante, que foi um dos pilares do Corinthians na conquista da Copa do Brasil, que é o José Martínez. Ele ainda está na Venezuela. Amanhã vai completar 2 semanas desde que o Corinthians se reapresentou. Ele ainda não está no Brasil, isso porque ele vinha passando por um processo de renovação de passaporte e a captura do presidente venezuelano pode ter atrapalhado porque alguns serviços públicos foram fechados ou começaram a trabalhar um pouco mais lentamente. Isso pode ter atrasado a vinda dele, o retorno dele ao Brasil, mas incomoda o Corinthians em algumas questões. A falta de informação. O Dorival deixou muito claro isso na coletiva. Foi perguntado sobre o Martínez, ele disse que é uma incógnita, que não tem nenhum parecer sobre a situação. E também incomoda o Corinthians a questão de não ser a primeira vez que o José Martínez se atrasa numa representação, né? A gente lembra que em outubro de 2025 ele faltou por alguns dias, não deu muitas explicações, mas disse que tinha alguns problemas familiares e recebeu até multa na ocasião. Então é um Corinthians que, de fato, lida com muitos problemas e dificuldades que vai enfrentar nesse Campeonato Paulista, dito pelo Dorival na última coletiva. E, além disso, além dessas contratações, peças que estão chegando, o Corinthians também está muito interessado no Alisson, que é o volante de 32 anos do São Paulo, que, inclusive, se identifica muito com o tricolor paulista, mas sabe que perdeu bastante espaço com o Hernan Crespo e, por isso, essa possível chegada dele pode acontecer, sim. É um jogador que é muito elogiado pelo Dorival. Ele disse abertamente na coletiva ontem que o Corinthians tem sim interesse. Marcelo Paz entrou em contato novamente com o clube nessa semana. E aí o que falta é decidir e entender como vai ser essa negociação. Se vai ser uma transferência com valores fixados mesmo, como é de costume, ou se pode ter alguma troca de jogadores. O São Paulo se interessa, né, por Raniel e Martínez, mas o Corinthians entende que são 2 pilares da conquista da Copa do Brasil e que dificilmente vai liberá-los. Chegou até a mandar uma lista para o São Paulo, que não agradou nada ao clube tricolor paulista. Então eles estão tentando entender como que vai ser, se vai haver uma troca ou se vão ser os valores fixados de transferência mesmo, para entender como que o Alisson chega para o Corinthians. Mas é uma contratação muito possível, viu, que pode chegar sim. A gente vai ficar de olho, claro, acompanhando todas as movimentações. Mas, de fato, minha amiga, é um Corinthians que vai sofrer muito nesse Campeonato Paulista e Dorival Júnior já deixou muito claro na coletiva que é para o torcedor corintiano se acostumar com as escalações alternativas e com as dificuldades que o Corinthians vai enfrentar nesse campeonato, viu, Jô? Não vai ser fácil, não. E enquanto você falava, amiga, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalha com o Zé Martínez. E ela me avisa que ele fez o que era possível para antecipar esse retorno. Ou seja, ele está lá por conta de documentação. Um passaporte vencido, ou que estava para vencer em poucos meses, e precisava renovar o visto de trabalho. Segundo esse representante do Zé Martínez, isso deve demorar de 3 a 4 dias úteis. Então,
é uma notícia bem ruim pro Dorival, porque a princípio era para ele conseguir voltar hoje, então a gente já tem essa confirmação. E sobre o Alisson, pode ser que a gente tenha novidade, porque as diretorias já estão se conversando novamente, amiga, para tentar ver qual é o melhor formato para todo mundo. Se é uma troca, que não deve ser por aí, ou se o São Paulo vai pedir dinheiro, né, para conseguir ceder o Alisson, porque o Alisson quer muito ir e o Corinthians quer muito o Alisson também. A gente está acompanhando essa negociação de perto também. Minha amiga, bom final de semana para você. Obrigada pela sua participação, explicando a situação complexa do Corinthians nesse começo de ano. Lembrando, tem a final da Supercopa do Rei no dia 1º de fevereiro. Tem um calendário cheio e muita gente faltando aí. Boa. Chamando a Jalili para participar do papo com a gente. Afinal, também tem Corinthians e São Paulo no domingo. Então a Jalili traz todas as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista pra gente a partir de agora. Seja bem-vindo de volta. Obrigada, João. Vamos recapitular como foi essa derrota ontem dura do Corinthians por 3-0 para o Red Bull Bragantino. O Dorival optou por um time bem alternativo, né? Teve a estreia do Gabriel Paulista, mas o Corinthians entrou em campo com um time com mais jogadores ali que geralmente são menos utilizados pelo Dorival e também com muitos jogadores da base. Mas só deu Bragantino no segundo tempo. O Dorival até tentou ali esboçar uma reação, colocou titulares, colocou o Yuri Alberto, colocou o Mateuzinho, o Breno Bidon, mas em campo, de fato, o Corinthians não correspondeu. O Bragantino jogando em casa foi muito superior e a gente pode dizer que esse placar de 3-0 realmente condiz com o que foi o jogo ontem no estádio Cícero de Souza Marques. 2 gols do John, mais uma vez uma grande noite do John, também tinha marcado na estreia do Bragantino, que é cria da academia, né? Foi formado nas categorias de base do Palmeiras, então marcando contra o rival. E no finalzinho ali um gol do Henry Mosqueira, um belo gol inclusive do Henry Mosqueira para sacramentar essa vitória do Bragantino. Foi uma noite realmente, João, Mari, Donk, para esquecer do Corinthians. O Corinthians, né, que recebeu até o olé da torcida do Bragantino, teve o gol perdido pelo Yuri Alberto quando o jogo estava 2-0 e uma noite para esquecer especialmente do Kaká, que, como o Donk falou, começou na lateral, depois veio para a zaga, envolvido diretamente ali em 2 dos 3 gols sofridos pelo Corinthians. Mas o Corinthians não vai ter muito tempo para remoer, para digerir essa derrota não, porque domingo, como a torcida falou nas arquibancadas, domingo é guerra, domingo é dia de clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena, majestoso. O Corinthians que deve ir a campo com um time mais próximo do ideal, né? O Dorival até falou um pouquinho sobre essa questão da rodagem do elenco, daqui a pouco a gente vai ouvir, mas deve ir com um time um pouco mais próximo do ideal, vai receber um São Paulo que está em crise, apesar da vitória ontem contra o São Bernardo. Hoje tem votação do impeachment, mas a tendência de um grande jogo, claro, é um clássico, é um majestoso domingo na Neoquímica Arena. Vamos ouvir então o que disse o Dorival sobre justamente essa questão dos reservas, disse que a torcida vai ter que se acostumar com isso. Vamos ouvir. Nós não temos um outro caminho. Então, o torcedor que vai se acostumando, porque nós tivemos um tempo mínimo de recuperação e menor ainda de preparação. Essa preparação ela não foi o ideal, o adequado. Nós saímos de 2 jogos agora e estamos pegando 3 adversários da Série A. Então, é para vocês verem que depois da primeira partida, já 3 jogos, praticamente 3 clássicos em sequência, talvez seja a única equipe no Campeonato Paulista que, se não me falha a memória, vai ter esses confrontos logo no início. Nós finalizamos uma competição no dia 21, tivemos pouquíssimo tempo de recuperação e preparação, então podem se prepararem, porque nós teremos dificuldades dentro do próprio Campeonato Paulista. Então o Dorival explicando toda essa questão da necessidade, né? Final do mês já tem Campeonato Brasileiro. O Corinthians também que segue no mercado depois de se livrar, na verdade, do Transferban. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas fato é que estreia com vitória contra a Ponte Preta por 3-0, mas agora sofre uma dura derrota para o Bragantino pelo mesmo placar e no domingo, justamente no Majestoso, vai ter que dar uma resposta, João. Jalili, o Bragantino que tem sido pedra no sapato do Corinthians nos últimos confrontos. Lembra no final do ano passado, em Bragança, o Bragantino venceu. O mesmo ocorre ontem, um 3-0. Dentro da arena foi um sufoco. Dentro da arena foi um sufoco, verdade, bem lembrado, Mari. E a gente estava acompanhando aqui, escutando juntos o Dorival. Não vamos falar do modelito, do casaco e tal. Vamos falar apenas das informações que ele trouxe. Eu sinto um Dorival, quero saber de vocês, mas eu sinto ele já meio assim... Teremos problemas,
vai ter dificuldade, se acostumem com a reformulação. Pra depois não falar que eu não avisei. Pra mim é isso. E nem parece um cara que foi, como você disse antes, nem parece um cara que ganhou a Copa do Brasil há, sei lá, um mês. Ah, mas é porque tá inserido muita pressão, dentro do é um tempo contexto que inteiro. não permite ele... Bizarro. Imagina se depois de uma derrota por 3-0, ele chegasse na entrevista e falasse: torcedor, calma, a gente acabou de ganhar um título. Não... Ele ia ser, imagina, né? Hoje ia ter pichação lá no muro, pedindo um pouco mais de seriedade. Mas é isso, tá inserido dentro desse contexto, ele sabe que vai ser difícil mesmo, porque além de ser o estadual mais difícil do país, com muitos times de Série A, o Corinthians já nesse enfrentamento, né? Equipes de Série A, os clássicos mais difíceis, a temporada ali já começa finalzinho do mês, o Campeonato Brasileiro. E você fazer essa gestão de poupo no Paulista para entrar com tudo no Campeonato Brasileiro, ou já no Paulista eu vou com o pé embaixo e perco pontos do Brasileiro, é difícil. Então, assim, é um elenco curto, que está sendo montado e vai ser montado durante essa temporada que já começou tão cedo. É um time, um clube com crise financeira, não vai sair contratando para você modificar completamente os seus titulares. Então, assim, prioridades. Ficou muito claro ontem que as laterais, elas precisam estar no radar? Ficou muito claro. Sim. Tanto que, assim, ele Mais uma mexe. vez. Então, acho que ele antecipar isso para o torcedor é muito importante, justamente na base do, depois não falam que eu não avisei. Donk, você havia citado no primeiro bloco que alguns jogadores receberam oportunidades, Charles foi bem e etc. Alguém consegue se creditar para uma possível vaga no clássico de domingo ou o Dorival realmente vai utilizar quem ele poupou e vai naquela escalação que a gente já conhece muito bem do Corinthians? Eu não vejo ninguém assim num ponto de colocar um ponto de interrogação na cabeça. Eu gosto da sequência, acho que é importante um atleta com potencial e que precisa ser lapidado, que é o Dieguinho. Acho que é legal ter essa rodagem, um atleta... Até aproveitando, falando da molecada, o Guinegão em baixa, né? Não faz as mesmas aparições. E acho que até é natural a oscilação. Ele teve um início muito forte, que até destoa, daí fica na expectativa que... Como é que era do bife da mãe dele, que ele ia comer todo dia, porque é toda vez que ele fazia gol. Desculpa te interromper, mas também é difícil nesse contexto você tirar um jogador do contexto titular de uma equipe e colocá-lo entre reservas. Sem dúvidas. Porque é isso, você perde, né, essa referência ali de time, né? E até por isso que a gente tem que tomar cuidado ao avaliar, por exemplo, a estreia do Gabriel Paulista também. Então, acho que não vejo ninguém nesse sentido, mas acho que é bom dar rodagem, por exemplo, pro Dieguinho, dar bagagem pro Bahia, o próprio André, que tem ido muito bem. Então, acho que é muito mais nesse sentido. E ver as carências. E, de fato, tô com a Mari, acho que as laterais ficou bastante, assim, nítida a necessidade, especialmente na lateral direita do Corinthians. Então, acho que é muito mais nesse sentido. E o Dorival tá coberto de razão no que ele tá falando. E, assim, ainda bem pro lado dele, que tem os títulos que dão um certo estofo e também dele poder falar isso com segurança, não ter aquela pressão tão grande, embora já se questione por causa de 3-0 num jogo do estadual. E assim, mais do que pensar em poupar, eu acho que o foco aqui não é a poupar, dar descanso pros jogadores, não, é você ter o melhor tipo de planejamento para preparar esses jogadores para na hora que começar o Brasileiro eles estarem na melhor condição física e não necessariamente dar descanso para todo mundo principal durante um mês, não é esse o sentido. Então acho que essa é a rodagem. Vai ter um clássico no domingo, então naturalmente seria importante você dar esse descanso para boa parte dos jogadores nesse duelo contra o Bragantino e eu acho que tem que ser conduzido dessa forma. Foi um atropelo? Foi um atropelo, mas você tem que conciliar de acordo com o pouco tempo que você tem, ainda mais para um clube que terminou 25 em 21 de dezembro. Concordo 100% com você. E agora colocando a Jaline no papo novamente. Jaline, você lembrou do Transferban, que acabou, né? O fim do Transferban no Corinthians. Será que dá para o torcedor se animar com uma possível contratação na lateral, que é a carência do clube, um atacante? Até no Fala Fonte, o André Hernan traz informações sobre um possível atacante chegando no Corinthians. Como está o Corinthians no mercado? E o Alisson no São Paulo, é verdade. É isso, a Mari bem lembra do Alisson, né? Que ontem sequer foi relacionado para o jogo do São Paulo. O Valente trouxe essa informação mais cedo, agora é livre do Transferban. O Dorival até traz essa questão da necessidade, né? De trazer mais peças, de reforços para esse elenco. E o Corinthians segue se movimentando no mercado. Nós temos duas informações importantes. A primeira, né? A apuração do trio, André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva, é justamente em relação ao Alisson. O Corinthians segue insistindo na contratação do Alisson. É um pedido do Dorival, né? Trabalharam juntos no São Paulo, jogador
jogador de 32 anos. Então, os dois clubes estão em conversas nesse momento, como a gente reforça, o Alisson não foi para o jogo ontem e o tricolor já sinalizou que topa pelo menos ouvir a proposta, a oferta do Corinthians. Uma segunda informação, a apuração da Rafaela, também está lá no espn.com.br, que o Corinthians já tem um alvo para reserva no gol, para o reserva do Hugo Souza. Trata-se do goleiro João Ricardo do Fortaleza. Então, o Corinthians definiu o goleiro do Fortaleza como o possível substituto, né? O possível reserva do Hugo Souza. O nome do arqueiro de 37 anos é muito bem avaliado internamente como um goleiro de confiança. Lembrando que quem está agora à frente dessas negociações é o Marcelo Paes, que é CEO do Fortaleza, então ele conhece o João Ricardo. Neste momento o Corinthians ainda não formalizou uma proposta, mas demonstrou interesse. Agora é livre do Transferban, volta ao mercado, volta a buscar contratações para repor esse elenco, como o Dorival fala, né, que precisa de reforços, até porque esse calendário é muito apertado. São apenas 8 rodadas do Campeonato Paulista, então qualquer tropeço pode ser fundamental ali na luta contra o rebaixamento também, mas no final do mês já tem Campeonato Brasileiro. Boa, Jalília, é o Corinthians no mercado, Corinthians que enfrenta o São Paulo no domingo, e é pra lá que nós vamos agora. Perguntou de César Araújo, que é um volante uruguai que foi sondado, saiu na mídia isso. Vamos lá, o Corinthians está com vários jogadores de meio campo no radar, que são jogadores que podem ser substitutos ou chegar para fazer essa função do Maicon, hoje jogador do Atlético Mineiro. Então, são várias tentativas e principalmente sondagens. Hoje, a tentativa que o Corinthians faz é com Alisson, São Paulo. Tem ainda a esperança do Alan, Flamengo, que já houve uma primeira proposta ali para você ter um empréstimo. O Corinthians já fez esse movimento. Está sondando também o mercado sul-americano, porque são vários nomes ali que passam pelo departamento de análise de mercado, que é o Renan, que é um cara muito, muito, muito competente, que toca lá, o Renan Blois, que era do Flamengo e tal, foi para lá para o Corinthians com o Fabinho Soldado à época. Então é um cara que o Corinthians gosta muito, é um cara muito competente e tal, e ele está trabalhando muito nesses nomes sul-americanos também. Mas hoje, alvo para proposta e para conversa e tal, que está um pouco mais, não vou dizer adiantado, mas que já vem acontecendo há um tempinho maior. Alisson, Alan, trouxe agora o rapaz do Fortaleza lá, como é que é o nome dele? O Matheus Pereira, isso. Matheus Pereira. Então, assim, é um Corinthians que está atento e observando tudo nesse momento. Eu tenho que te perguntar de um nome que eu falei aqui no começo do Fala Fonte, que é do goleiro João Ricardo. Eu falei que o Corinthians fez uma sondagem, mas ele estava lesionado. Mas você apurou com uma fonte bem boa. Detalhes sobre isso. Não vai acontecer, né? É difícil que aconteça. De quem? João Ricardo no Corinthians. Cara, vamos abrir aspas para a fonte. O jogador está lesionado. A janela termina antes dele se recuperar. Ponto. Para mim é definitivo isso. A resposta já dá a entender que não vai avançar. Não vai avançar. Não, porque o Corinthians... Respeitando, evidentemente, todas as apurações que dizem que abriu conversas e que está negociando e que tudo mais. A resposta que a gente tem de uma fonte muito, 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 muito segura do Corinthians é: o jogador está lesionado e a janela fecha antes dele se recuperar. Acabou. A janela se encerra, acho que no dia 5 ou 3 de março. O João Ricardo, lesionado, passou por uma cirurgia no ombro, só volta no fim de março para o começo de abril. Então, se o Corinthians quer um goleiro reserva ali para fazer uma sombra para o Hugo, vai ficar alguns meses sem tê-lo ainda, porque o Felipe Longo e o Cauê e o Matheus Zonelli, né, que ele tá no Corinthians ainda, mas parece que não está, né, o cara não tem minutos. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí desse próximo jogo do Timão contra a equipe do São Paulo, neste domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, com transmissão dos canais TNT. Como podemos ver aqui na imagem, estou trazendo aqui os últimos 2 jogos do São Paulo, que são jogos dessa temporada de 2026. Na primeira rodada do Paulistão, eles perderam para a equipe do Mirassol por 3-0, e o último jogo nesta quinta-feira, contra o São Bernardo no Morumbi, venceram por 1-0. Chegam um pouco motivados em relação a essa vitória, que estavam até preocupados o seu torcedor em relação a brigar pelo rebaixamento no Campeonato Paulista devido a toda a crise política que o São Paulo vem vivendo recentemente. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e São Paulo, um retrospecto bem ruim para o Corinthians nesses jogos, somente uma vitória do Timão,
3 vitórias do São Paulo e 1 empate. Essa vitória do Corinthians foi no último confronto que aconteceu no Campeonato Brasileiro da temporada passada, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians venceu o São Paulo pelo placar de 3-1. Enfim, primeiro clássico aí para o Corinthians nessa temporada de 2026, jogando em casa, é de grande importância vencer e jogar uma crise ainda maior para o São Paulo, que vem passando por um momento bem delicado na sua política do clube. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!